Sou Juliana, sou de Berlândia. Inclusive, morei a vida inteira ali no Martins, no quarteirão de baixo ali da escola do Mestre Bolo. Então, cresci ali dentro do Zoom, ali, né, dos ensaios da escola, daquele movimento bonito. E aí, nesse momento, tô morando em Belo Horizonte, vim fazer um mestrado aqui em antropologia, sou antropóloga de formação. E aí, o pessoal do IE, né, do Instituto Estadual do Patrimônio, eles procuraram algumas pessoas, né, eu entre elas, para conduzir esses projetos de inventário do samba no estado de Minas Gerais. Então, tem várias equipes, assim como a nossa tá trabalhando no Triângulo, né, em Berlândia e Araguari. Tem outras equipes que estão fazendo o mesmo projeto de inventário das referências do samba de outras regiões de Minas Gerais. Então, na Zona da Mata, no norte de Minas, Jequitinhonha, enfim, diferentes outras regiões sul de Minas, ali Passos, em um outro município. E por que isso, né? Isso faz parte de um movimento maior, mais amplo, que é de cadastro, né, e registro do samba como patrimônio do Estado de Minas Gerais, né? Então, esses inventários, né, eles são para apoiar esse processo de registro que está em andamento desde 2024, né, que em Belo Horizonte, no âmbito municipal, eles fizeram um imenso trabalho de pesquisa sobre o samba belo-horizontino, e aí eles fizeram um registro do samba como patrimônio municipal, e aí um dos coletivos, que é o coletivo Mestre Conga, fez o pedido no IEF, falou, olha, a gente precisa patrimonializar o samba também no nível estadual. E aí pressionou o órgão, né, público ali, e aí eles abriram um processo de consulta pública, e, enfim, para construir, né, esse registro do samba como patrimônio de Minas Gerais. E por que isso, né? Para a gente ter, né, a partir desse processo de patrimonialização, políticas públicas destinadas a proteger e promover, né, o samba em Minas Gerais, financiamentos, né, para projetos que tenham esse foco, enfim, ações de salvaguarda, né, e reconhecimento, valorização e registro da memória, né, para cuidar, né, do samba como ele merece, né, a partir do reconhecimento do que ele significa, né, que é um patrimônio de imenso valor, não só para os sambistas, né, mas para todos os mineiros, né, todos os brasileiros, enfim, é um patrimônio de relevância para todos nós, né. Então é isso, né, gente? Eu, aqui, só para deixar mais claro, né? O projeto está sendo executado com recursos que veio da Política Nacional de Blanc, né? E aí esse recurso foi repassado pela Secretaria de Cultura de Minas Gerais, né? Através dessa plataforma, Decentra, né? Quem está executando é essa equipe aqui que eu, né, comentei, eu, Felipe e Michele, através desse instituto, Instituto de Desenvolvimento Regenerativo, que trabalha com projetos socioambientais, projetos culturais. E o grande apoiador, né, incentivador desse projeto foi o IEF, né, o Instituto do Patrimônio nível estadual. Aqui eu trouxe algumas notícias para mais para ilustrar, né, isso que eu acabei de falar, que é esse processo de registro, né, do samba mineiro como patrimônio cultural do estado. Esse processo começou lá em 2024, né, e agora existe a... Boa noite, Cabas. E agora existe uma direção, né, no encontro da semana passada que aconteceu do IEFA em Uberlândia, depois a Michelle pode falar um pouco mais sobre isso. Eles trouxeram como direção a finalização desse registro, né, do cadastro, né, dos grupos e do registro do samba como patrimônio até o começo do ano que vem, né? Então existe aí, teve esse processo de 2 anos e agora ele está numa etapa final, né, de consumar mesmo esse movimento. Em Uberlândia, na semana passada, a gente teve um encontro, que foi um encontro assim, um pouco emergencial, surgiu a partir dessa direção aí que o próprio IEFA recebeu de agilizar esse processo, né, de escuta e das localidades para finalizar o registro. E aí teve um encontro, né, com representantes do IEFA, foi lá na oficina cultural.
O dossiê, ele é a última etapa desse processo de patrimonialização. Depois que esse dossiê é elaborado e publicado, né, a gente tem a, a patrimonialização efetiva, né, do samba com o patrimônio de Minas Gerais. Esse fórum de escuta que aconteceu na semana passada e esse projeto como um todo que a gente está apresentando aqui, né, do inventário do samba em Uberlândia e Araguari, entra como parte, né, desse dossiê, para apoiar, né, para trazer corpo, né, para esse dossiê. Também entra como parte desse dossiê esse cadastro que a Michelle falou, né, que é um cadastro que está aberto, já tem um tempo, para que seja preenchido, né, pelas lideranças aí das diferentes expressões do samba, né? Quando a gente está falando dessas diferentes expressões, a gente está falando das escolas de samba, do samba de roda, dos grupos e coletivos. Vou falar mais um pouquinho disso aqui. Então, o nosso projeto aqui, que vai ter um encontro para inventariar, documentar, né, quais que são as referências. O cadastro que a Michelle falou, que está aberto, ele é um formulário, né, a ser preenchido online. Esse fórum de escuta que aconteceu na semana passada, tudo isso, né, são diferentes ações e iniciativas que fazem parte desse processo mais amplo, cujo resultado final vai ser esse dossiê, né, que consuma aí o processo de patrimonialização. Inclusive, semana passada, aqui em BH, né, a gente foi no encontro para elaborar um plano de salvaguarda, né, um plano de proteção para o samba belo-horizontino. Depois que o samba já virou patrimônio, né, de Belo Horizonte, no caso, né, aqui na esfera municipal, vem uma nova etapa que beleza, agora que a gente reconhece que é patrimônio, que precisa ser valorizado, protegido, né, promovido, melhor estruturado, incentivado, financiado, como que a gente vai fazer tudo isso? E aí vem esse processo que é de construção desses planos de salvaguarda. Então, né, um segundo momento, né, depois que acontecesse esse registro, né, do samba mineiro, vai acontecer esse processo de pensar como que a gente faz então para salvaguardar esse patrimônio. Em relação ao nosso projeto aqui em específico, né, que é esse inventário cultural de Uberlândia e de Araguari, o nosso objetivo principal é identificar quais são as principais referências culturais do samba nesses dois municípios, né? Como eu comentei aqui, para subsidiar esse processo de patrimonialização em andamento no IEFA, e também, gente, para valorizar e fortalecer o samba na região, proporcionando encontros, né, entre esses diferentes atores e grupos, né? Como o encontro que a gente vai ter em janeiro. Não precisa ser o único, a ideia é que não seja, a ideia é que haja outros encontros, ou inclusive para apresentar o resultado, né, desse inventário que a gente vai fazer. Encontros como esse aqui também, né, encontros como o que aconteceu na semana passada, onde a gente possa pensar sobre o samba, né, conversar sobre o samba, enfim, estar junto, né, vivendo aí e articulando ações em torno disso que é tão importante para a comunidade, né? E aí, qual que é o nosso foco? Quando a gente fala de identificar as referências do samba, a gente está falando de quais referências? Lugares e espaços que são importantes para o samba em Uberlândia, né? Mestres e mestras, celebrações, festas, né? Rituais, incluindo o carnaval e outros, né? Saberes e práticas relacionados, por exemplo, à confecção das indumentárias que são utilizadas no carnaval e outros, né, objetos, acervos, né? Eu sei que tem algumas pessoas que têm um acervo Jeremias brasileiro, né? O Robson ali do Moçambique Belém, o Antônio Saco, sei que são pessoas que têm um acervo importante. Enfim, também outras referências culturais, né? Incluindo diferentes movimentos do samba, né? Segmentos, as escolas de samba, os blocos caricatos e de rua, lugares e espaços, a velha guarda, né? As rodas, os grupos atuais, né? E outras expressões do samba, como samba rural, samba de terreiro, samba de coco, choro, enfim, a ideia é que seja o mais inclusivo possível, né, em relação a esses diferentes segmentos. E aí, qual que é a nossa metodologia para identificar, né, e documentar essas referências, para constar ali no dossiê e para a gente ter como
um registro e memória, né, do nosso para a própria comunidade, né, local. A gente vai usar essa metodologia que foi recomendada pelo IEFA, né, que a gente chama de inventário cultural participativo. Como que funciona esse inventário? Vou direto aqui para as fases, tem as imagens, acho que vai ilustrar bem. A primeira coisa, qual que é a nossa proposta? No dia 17 e 18 de janeiro, fazer esse encontro, né, desse inventário cultural participativo, dia 17 de janeiro em Uberlândia e dia 18 em Araguari, reunindo, né, o máximo de pessoas que a gente conseguir que tenham um interesse, né, em participar desse processo de identificação e documentação dessas referências do samba. Então a gente vai reunir essas pessoas num lugar, né? Que em Uberlândia vai ser no Graça do Axé, em Araguari a gente ainda precisa definir. E aí a primeira coisa que a gente vai fazer é construir um mapa, né? Então cada pessoa ali vai fazer um registro em desenho, em palavras, enfim, como quiser. De o que que é para ela a principal referência do samba. Quando ela pensa assim, samba em Uberlândia, se eu tivesse que registrar a coisa mais importante para mim que representa o samba em Uberlândia, o que que seria? A pessoa vai fazer esse registro ali. E vocês vão fazer isso em grupos, né? Então, né, uma pessoa vai ativando a memória da outra, a gente não precisa registrar só uma referência, pode ser mais de uma. Enfim, aí a gente vai começar a levantar quais que são essas referências, né? A gente chama isso de um mapa de percepção, uma cartografia, né? Social, né? Uma cartografia cultural. E aí, com isso, a gente vai começar a identificar, né, quais que são essas principais referências que apareceram. Cada pessoa depois vai apresentar o que que ela trouxe ali, e a gente vai sair, né, desse momento aí com uma listagem, né, dessas referências. Depois, né, por exemplo, aqui tem essa imagem, né, só de lugares, né, numa dessas oficinas que foram feitas aqui de inventário, a quantidade, né, de lugares que apareceram. Aí a gente pode, como que votar, né? Quais são essas, dentre todas as referências que foram identificadas, levantadas, quais que são as que a gente quer que conste, né, em um registro detalhado? E quem que poderia fazer, né, um registro detalhado dessa referência? E aí a gente tem fichas para fazer esse registro detalhado, né? Que eu até estou com algumas. é, Fichas a partir das diferentes categorias. Então, aqui, lugares é uma categoria, mestres é outra categoria, celebrações é outra categoria, saberes, né, e práticas é outra categoria, objetos acervos é outra categoria, e tem que expressões culturais, né, como danças, música, enfim, e outras expressões que também são categorias. Então, a gente vai identificar e classificar as referências a partir dessas categorias, porque existem essas fichas, que são fichas padrão aqui, que o Instituto, o IEFA usa, né, o IFAM também, para a gente poder documentar e detalhar, né? Então, por exemplo, aqui a ficha de celebrações, né, pergunta onde que essa celebração acontece, qual que é a data e época que acontece, de quanto em quanto tempo, quem que são as pessoas que organizam, quem que são as pessoas que participam, como que a celebração é feita, quais que são as etapas, onde é realizada, quais atividades estão relacionadas a ela. Enfim, né, tem uma série de perguntas aqui que vai ajudar a gente a detalhar, né, essa referência. Então, uma referência, uma celebração que é importante para o samba, né, e que foi identificada, e que a gente quer registrar, tem alguém que se voluntaria a registrar, ele vai fazer esse registro a partir dessas perguntas aqui. E aí, né, ao final, a gente vai sair desse encontro do inventário com um monte de fichas que a gente vai sistematizar, né, na forma de um relatório, que é o relatório do inventário, que vai ser o nosso documento oficial aí de registro, né, da memória do samba nos municípios de Uberlândia e de Araguari. Essa é a proposta aí para o dia 17 e 18, né? A gente quer fazer uma feijoada aí também, para a gente ficar bem alimentado. De repente, no final desse encontro, a gente pode ter um momento de confraternização, de celebração, se vocês acharem interessante. E é isso. E isso, assim, é um começo de conversa, né? Esse é o escopo do nosso projeto, né? O nosso compromisso com esse projeto
é construir esse relatório desse inventário e entregar para vocês, na mão de vocês aí, da comunidade do samba e do IEFA, né, para subsidiar o cadastro que está sendo feito, e para a gente ter Uberlândia e Araguari representado, né, dentro desse cadastro do samba de Minas Gerais. Mas é um começo de conversa, porque a partir disso, né, desse processo de identificação, documentação, desse nosso inventário, outras ações, outros projetos aí de proteção e de promoção do samba na nossa região pode acontecer. Então é isso que eu tinha para compartilhar. Queria agora escutar vocês, saber como que vocês pensam que isso pode se tornar, né, mais interessante ou mais relevante para a comunidade.